Pronto. Bom dia, pessoal. Vou começar aqui falando para vocês de campos vetoriais, rapidamente, para falar dos campos covetoriais. E aí eu fecho esse assunto de campos em geral. Falo rapidamente de tensores. E eu acho que nessa aula a gente vê esses dois assuntos. E deixa eu ver se a gente consegue, talvez um pouco mais à frente, falar de derivada de Lie ou de fluxo, né, que vai ser mais interessante para vocês. Porque o fluxo ele está mais associado a equações diferenciais ordinárias, que é o primeiro assunto que a gente vai ver no curso, né? As equações diferenciais ordinárias, elas podem ser pensadas como um fluxo num certo espaço de dimensão n, né? Depende da ordem das suas equações diferenciais. Então, vamos começar aqui. Eu falei para vocês de campos vetoriais ou só falei de vetores? Falei de campos, né? Tanto que eu falei do computador do campo, tá? E eu falei da notação simplificada também, né? Sim. Tá ótimo. Então, a gente pode agora escrever um campo vetorial de uma forma mais simples, mas com o mesmo significado de antes, né? Isso aqui nada mais é do que uma derivação, porque se eu atuar esse v aqui numa função f, né? Eu vou ter simplesmente o vmi de x, né? Onde x é um ponto do espaço da carta. E isso aqui vai ser del f, del x mi, atuando nesse mesmo ponto x. Tá? Isso aqui é o campo calculado já numa carta, tá ok? E se eu calcular meu V de F vezes G, aqui você vê que o efeito dele atuando nesse par de funções aqui, né? Aqui eu estou escrevendo F já para a representação local da função, tá? Que é aquele F maiúsculo que eu estava escrevendo antes. Mas como aqui a gente não vai usar a notação antiga, a gente não precisa fazer essa diferenciação. Se vocês ficarem com dúvida em relação a isso, eu explico melhor. Então, aqui, se eu calcular o V atuando uma multiplicação de duas funções, eu tenho, então, agora aqui a regra de Leibniz que vem justamente do derivado parcial. Então, isso aqui vai ser justamente G, V de F, mais F, V de G. Né? Então, isso aqui é só lembrando o campo vetorial, como é que ele funciona e como que ele, na verdade, é uma derivação. Então, agora a gente pode falar, dado um espaço vetorial qualquer V, você pode falar dos objetos do tipo L, que levam um elemento desse espaço num número. Tá? Os objetos desse tipo aqui, a gente fala que eles pertencem ao espaço dual. Tá? Então, dado um espaço vetorial, tá? O espaço dual é o espaço dos elementos, é o espaço dos objetos que levam vetores em números. Tá? Vocês viram isso em álgebra linear? Ou vocês não viram álgebra linear? Em álgebra a gente não viu não, professor. Quer dizer, pelo menos eu não vi em álgebra, mas agora com o livro eu tô lendo um pouco, começando a ver essas coisas. Nessa Tá. notação e tudo mais. Tá. Aqui a gente vai para uma notação mais simples, vai ser mais próxima, pelo menos, da notação da física, né? Mas, por enquanto, no começo, realmente uma notação bem diferente. Mas vocês vão ver, talvez, por exemplo, aqui, nesse exemplo, como que ela pode ajudar, né? Bom, então a gente tem esses elementos L, que são funcionais lineares, né? Então o nome é importante porque diz que é linear, ou seja, se eu atuo o meu L, né, e como está atuando no espaço vetorial, V, o espaço vetorial, a soma de vetores é um vetor. Então, isso aqui é um vetor, né, porque é uma soma de vetores. Então a gente diz que é um funcional linear quando isso aqui é igual a L de V mais L de U, tá? O que você pode definir que se chama de maneira ponto a ponto, né, ou seja, você sabe somar números reais, e aí você usa a soma dos números reais para definir isso aqui. Então, você pode usar isso como uma definição da soma do L atuando na soma dos vetores. E a mesma coisa para o L, que atua na multiplicação de um vetor por um escalar. Tá? Então, isso aqui vai ser A, que é a multiplicação do número real, por um outro número real, que é esse cara aqui. Tá? Onde A agora pertence a R, e V e U pertencem ao espaço vetorial V original. Né? Então, da mesma forma que a gente apresenta meio que sem motivação física, a princípio, o espaço das derivações,
né, a gente meio que tira do bolso, vamos falar desses objetos que tem essa característica e tal, e depois a gente mostra, né, a posteriori que esse espaço é um espaço vetorial, e não só ele é um espaço vetorial, mas ele é um espaço vetorial isomórfico ao espaço dos vetores tangentes, que esse sim a gente fez aquela, como se diz? Demonstração geométrica, né, de como ele está relacionado com coisas que tem pelo menos uma noção geométrica associadas a elas. Então aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai mostrar que, bom, tem esse espaço aqui, né? E agora a gente vai mostrar que existe um conjunto de objetos, como as derivações, né? Que constroem naturalmente esse espaço, né? Lembra, no caso das derivações, a gente falou que as derivações têm uma certa regra. Aí depois a gente falou, será que a derivada parcial, quando escrita numa carta específica, né? Derivada parcial não. Um conceito de derivada, eu posso escrever ali numa carta e depois transportar de volta para a variedade. Será que isso tem as mesmas regras que uma derivação tem? E a gente mostrou que tem. Não só a gente mostrou isso, mas como a gente mostra que elas formam uma base. Então agora a gente vai fazer uma coisa similar. A gente vai criar um objeto que é uma maneira muito simples de definir um funcional linear para um vetor, tá? Porque é o seguinte, um funcional linear, ele pega um vetor, agora eu vou pegar um vetor no ponto, tá? Eu pego um funcional linear W aqui. Ele leva esse cara aqui, e esse cara aqui é um número, tá? Só que a gente já sabe uma maneira de usar um vetor para elevar ele num número, né? Que é simplesmente calcular. Pode falar. Só um minutinho. Esse funcional linear é o OneForm que estava em inglês. Ou não é? Uma forma é um funcional linear. Ah, tá. É que eu realmente não sei em português. Eu tava tudo lendo em inglês mesmo, então eu não sei traduzir da forma que é falado em português. Beleza. Mas deixa eu só fazer um parênteses que você me perguntou. Um funcional linear, desculpa, uma forma é um funcional linear, mas nem todo funcional linear é uma forma. Eu estou falando de funcionais lineares em geral para dar uma base para vocês para o que está escrito no texto. Eu vou chegar no funcional linear, na forma daqui a pouco. Ficou mais claro? Beleza, professor. Muito obrigado. Então, a gente quer uma maneira de levar um vetor, né, num número, que isso seria a ação de um funcional linear. E a gente sabe muito bem que o vetor, quando atua numa função, né, ele já é um número. Então, o truque é a gente definir esse operador aqui, ó. A gente vai chamar de df, tá? Não misturem nesse momento esse df com todos os dfs que vocês já viram na vida, né? Da derivada e tal. Isso aqui é simplesmente um operador que pega uma função, tá? E leva num funcional linear. Isso aqui tudo é um funcional linear. E eu vou definir a ação dele num vetor assim. Isso é a definição da ação deste objeto, tá? Num certo vetor V, P. Isso aqui vai ser simplesmente VPF. Vocês concordam que esse cara aqui é um funcional linear? Isso ficou Certo? claro? Porque parece uma sutileza, né? Parece que eu não estou fazendo nada. Parece que eu estou simplesmente criando novos nomes para as coisas, né? Não, Tá. mas realmente só apareceu isso mesmo. Você coloca um D que você não definiu nada ainda. Atua em F. Acabei de. A definição é da mesma forma que eu falo que as derivações elas são objetos matemáticos que têm aquelas qualidades lá que, né, tá escrito, são lineares, blá blá. Aqui a gente está definindo D como sendo um objeto que leva uma função, uma sem infinito m, em um elemento de V. Ou melhor, aqui para ser mais claro, P, P, M, asterisco. Quando eu uso notação com asterisco aqui, a mesma notação com asterisco no outro caso, né? Ou seja, esse cara aqui é o espaço dos funcionais lineares no espaço TPM. Tá? Então, quando você quer definir um operador ou uma função, você simplesmente fala aqui o nome dele, o domínio, a imagem e a ação dele. E eu acabei de definir as três coisas, tá? Eu defini domínio, imagem e ação dele. A ação dele é esse aqui. Ele pega uma função
e se transformou, isso que está dentro de parênteses é um funcional linear no sentido de que eu defini que a atuação dele em VP é dada, né, a definição é essa aqui. Tá? Professor, desculpa. Uma coisa que eu não entendi, que eu tô vendo bastante, é, por exemplo, você colocou o D, daí coloca o C infinito, que significa que é uma função infinitas vezes derivada, certo? É Aquele negócio uma que função chama função suave. diferenciáveis, isso, uma função suave. Daí você leva isso a um espaço T asterisco TPM, que lá no livro estava falando que é o espaço tangente da, do, da que já derivou do TPM, não é igual ao TPM, né? Essa parte que eu fico confuso, do T asterisco PM e o TPM. Qual que é a diferença principal mesmo? O TPM é o espaço tangente do ponto, no ponto P pertencente a M. E o Isso. T asterisco PM é o espaço tangente derivado do ponto P pertencente a M? Não, então vamos falar de novo. Eu comecei falando de V, né, que é um espaço vetorial, e eu falei que tem esse outro V estrela aqui, Certo. tá? É só uma nomenclatura diferente, né, mais geral, porque isso aqui é para qualquer espaço vetorial. Não precisa ser um espaço vetorial associado a derivações, não precisa ter variedade, não precisa ter nada. Isso aqui, se você pensar do ponto de vista puramente de álgebra linear, você pode fazer afirmações sobre um espaço vetorial e seu dual, tá? Nesse contexto onde não tem variedade, não tem TPM, não tem nada, aqui eu tenho elementos V que vivem nesse espaço vetorial, tá? E eu tenho elementos W que vivem nesse espaço aqui, dual, e o espaço dual é o espaço dos objetos, né, que levam vetores em números. Então, esses caras são, desculpa, os Ws, eles levam vetores em números. Ok, foi definido a forma que leva em número essas coisas que eu não. Isso, não foi definido. Ah, tá. Eu Você simplesmente aprendeu isso. falei que existem, por isso que eu tentei fazer o paralelo no começo, para o que o Chris Ashton faz. Ele fala o seguinte, olha, existem derivações, e elas têm essas propriedades aqui, mas eu não vou fazer nada para construir uma derivação para vocês, eu vou simplesmente dizer que elas existem, certo? Aí depois o que ele faz? Ah, olha aqui, tem essa derivada parcial aqui na carta, né? Vamos tentar definir ela na variedade, aí ele faz aquela definição do del x mi p, né? Olha, essa derivação aqui, da forma que eu estou definindo a variedade, essa derivada, da forma que eu defino na variedade, ela funciona como uma derivação. Ele prova que ela funciona como uma derivação, entendeu? Então ele faz duas coisas. Primeiro, ele apresenta um espaço de coisas abstratas, que ele não mostra a construção dele, ele só fala que ele existe e diz quais são as propriedades que, uma vez que ele existe, ele tem que ter. E depois ele constrói na mão, de uma forma explícita, aquele espaço, entendeu? Certo. É que na questão da derivada, eu entendo que, tipo, você pega um vetor e aplica aquela derivada, ele leva um número real. Então, por isso que é aquele negócio lá de pega e vai no espaço. Por isso que ele consegue ir de um, sei lá, De uma derivação para um número. para o real, que é o que ele está demonstrando até agora, né? Por isso que ele define a derivada como tudo aquilo lá que ele estava construindo até agora. Por Isso. exemplo, e daí a gente está fazendo isso, a mesma coisa agora para esse tal do espaço dual. Isso, para os funcionais lineares, que são os elementos que vivem no espaço dual. Ok, então a gente está começando a definir agora esse negócio que pega um vetor e leva um real. Beleza. Exatamente, exatamente. Tá? Professor, uma coisa que não ficou claro ainda, o T asterisco PM é o que então? É a Então, última aí coisa. agora eu vou fazer o paralelo. Ah, Tá? tá. Então, isso que eu estou falando aqui são, digamos, resultados da álgebra linear em geral. Agora, quando a gente vai falar da álgebra linear específica dos espaços tangentes, então eu tenho o TPM, tá? Que é análogo a um espaço vetorial qualquer. Tá? Certo. E como ele é um espaço vetorial, por mais que além de ser um espaço vetorial, eu já provei que ele é isomórfico ao espaço das derivações, que também é um espaço vetorial, né? Então, além dele ter as características de espaço vetorial, ele também tem características extra. Ele, além de ser um espaço vetorial, esses objetos que estão lá dentro dele, ele tem essa estrutura de derivação.
tá? Isso é uma coisa que talvez não fique muito claro quando você estudar álgebra linear, mas quando a gente faz álgebra linear, a gente olha só uma parte da estrutura daqueles objetos. Mas nada impede que aqueles objetos tenham mais estrutura associados a eles. E nesse caso aqui, o exemplo é esse, né? Aqui, ou o meu espaço vetorial é um espaço vetorial de derivações, ou o meu espaço vetorial é um espaço vetorial de classes de equivalência. Então, nenhum dos dois casos, nem no caso do TPM e no caso do DPM, que, como eu falei para vocês, a gente não vai diferenciar mais, porque eles são isomórficos, além de eu ter estrutura de espaço vetorial, eu tenho mais estrutura nos objetos, tá? Isso comumente acontece, porque quando você trabalha na prática, na matemática, nem sempre o seu espaço vetorial é só um espaço vetorial. Tem mais coisas associadas àquele espaço vetorial, aqueles objetos que também se compõem. Porque para ser um espaço vetorial, basta que os seus objetos sejam somáveis, subtraíveis e multiplicáveis, que você possa multiplicá-los por números reais. Qualquer coisa que tenha essas características forma um espaço vetorial. Só que você, por exemplo, pegar os números reais formam um espaço vetorial, certo? Só que é um espaço vetorial que você tem divisão. Então ele é um espaço vetorial conhecido, né, como um espaço vetorial qualquer, só que ele tem características a mais do espaço vetorial. Né? Você pode dividir, no caso, um vetor no espaço dos números reais, é um número real. Você pode somar e multiplicar por real? Pode. Agora, você também pode dividir, entendeu? E você não tem inversa de vetor num espaço vetorial qualquer, mas você tem uma inversa do número real. Então, isso eu estou querendo só dar um exemplo de coisas que são espaços vetoriais, mas tem mais estrutura nelas, tá? Por exemplo, matrizes. Matrizes formam um espaço vetorial? Formam um espaço vetorial. Você pode definir uma base, tem matrizes quadradas 2x2, por exemplo. Você pode definir uma base que vai ser uma coisa assim. Né? Outro elemento da base vai ser assim. Outro elemento da base vai ser assim. E outro elemento da base vai ser assim. Qualquer combinação linear desses quatro caras aqui, né? A vezes esse primeiro e assim por diante. Uhum. Vai formar um vetor. Vai formar uma matriz qualquer, certo? Você pode pegar uma matriz e multiplicar por um número real? Pode. Entendeu? Você pode somar duas matrizes e ter uma terceira matriz? Pode. Então, acabou. As matrizes 2x2 também são um espaço vetorial. Só que as matrizes 2x2, além de serem um espaço vetorial, elas são funcionais. Não são funcionais, são transformações lineares em espaços vetoriais do tipo, de vetores do tipo 2x1. Né? Aqui, x, y. Elas também transformam vetores desse tipo, né, de vetores coluna, em outros vetores coluna. Então você vê que o fato de uma coisa ser espaço vetorial não a define totalmente. Né? Uma coisa pode ser um espaço vetorial e outras coisas também. Tá? Você quer dizer que tudo isso pertence a TPM, então? São diferentes, mas eles estão dentro desse espaço aí do TPM, pela questão da classe de equivalência e tal. Não, o que eu estou dizendo, eu dei exemplos de outros espaços vetoriais que também têm estruturas adicionais. Porque o meu TPM é um espaço vetorial, né? Ou seja, nessa tela aqui eu mostro que na analogia que eu estava fazendo ele seria análogo ao V, tá? E aqui, para fechar minha analogia, o meu TPM, estrela, é o análogo a esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui vai ser o espaço dos funcionais lineares, ou seja, dos objetos que levam esses objetos aqui em números. Ok, então a gente vai começar a definir agora, né? Essa questão de como que eles levam ao número. Exatamente. Okay, e aqui eu vou me valer, justamente, como você falou, mas, poxa, você está me falando que existem esses funcionais lineares, você está me dizendo o que eles fazem, mas você não mostra como é que eles são, de onde que eles vêm. E aqui eu vou usar a estrutura adicional presente no TPM, só que no caso no DPM, para poder definir a ação de um tipo específico de funcional linear. E depois eu vou mostrar que esse tipo específico de funcional linear, na verdade, forma uma base, que é o mesmo truque que eu fiz no caso das derivações. E no momento que eles formam uma base, meu problema está terminado, porque eu posso simplesmente construir qualquer funcional linear como uma combinação daqueles elementos da base. Beleza, professor, muito obrigado. Mas, esse tipo de dúvida é ótima, tá? Se você tiver ainda confuso em relação a essas coisas, ao decorrer, vai me perguntando, porque isso me ajuda a explicar melhor o assunto, tá? Não se preocupa com as suas dúvidas. Então, eu estava falando para vocês o seguinte,
se eu tenho um funcional linear aqui, deixa eu então, vou dar uma explicação a mais. Se eu tenho um funcional linear aqui, atuando em V, né, a gente sabe muito bem que a gente pode pegar o nosso funcional e escrever ele, aqui, o meu V, explicitamente numa base. Né? Nós já mostramos que qualquer vetor V pode ser escrito na base dessas derivadas parciais aqui. Tá? Como o meu W é um funcional linear, então isso aqui vai ser igual a V, mi, né? W atuando em del, mi. Tá? Onde aqui, lembra que tem uma soma, tá? Porque a convenção de Einstein está aplicada aqui. Então, se eu conheço esses números aqui, ó, digamos que meu espaço seja m-dimensional, né? Minha variedade é m-dimensional, como eu estou fazendo sempre. Então, se eu conheço esses m números que determinam W, eu sei calcular o meu W para qualquer outro vetor, porque se eu pegar aqui o meu W atuando em U, isso aqui vai ser simplesmente naquela base, mesma coisa, né? U, e aqui aparecem os mesmos números, tá vendo? Então, não só o espaço dos funcionais lineares associados a um certo espaço vetorial também é linear e também forma um espaço vetorial, mas ele tem a mesma dimensão, porque eu tenho o mesmo número de elementos na base, tá vendo? Eu sempre preciso de m objetos para calcular um produto, produto daquele funcional linear com um vetor qualquer. Tá? Bom, agora, né, a gente sabe que temos um espaço vetorial, associado ao espaço vetorial, o espaço dual a ele, que é o espaço dos funcionais lineares. Esse espaço dos funcionais lineares forma um espaço vetorial, porque é um espaço linear, né? A gente tem a definição dele por multiplicação por um número real e a soma deles, né? Eu defino a soma de dois funcionais lineares, W mais, sei lá, ômega, atuando em V. Novamente, eu faço aquela definição ponto a ponto, ou seja, isso aqui vai ser W de V mais ômega maiúsculo de V, tá? E a gente tem a multiplicação por um número real, definida da mesma forma, tá? Aqui eu multiplico o resultado da aplicação, porque o resultado da aplicação é um número real, tá? Então, a gente sabe que, por essa definição aqui, eu posso somar esses objetos, eu posso multiplicá-los por número real, então, esses meus funcionais, eles formam um espaço vetorial, tá? Não só eles formam um espaço vetorial, mas como a gente viu no slide anterior, a gente só precisa de m números para definir um cara qualquer. Como a gente só precisa de m números, significa que eu tenho a mesma dimensão, né, m, do espaço vetorial, tá? Então, de certa forma, o meu espaço dos funcionais lineares, ele é bem parecido com o meu próprio espaço do meu espaço vetorial original. Tá? Aí aqui o que a gente vai fazer é que a gente vai introduzir um objeto se valendo da estrutura de derivação do meu espaço vetorial original, ou seja, essa técnica para definir esses espaços, esse espaço dual, é uma técnica que vale para espaços vetoriais que também são derivações, tá? Não valeria para o caso geral, tá? Então por isso que vem a particularidade dessa construção. Aqui entra a particularidade dessa construção, tá? Bom, então eu vou definir o meu operador D, tá? Esse operador ele pega uma função suave e leva num elemento de T asterisco PM. E eu defino a ação dele assim, ó. Esse cara aqui, agora, como ele leva uma função num TPM, esse objeto aqui tem que ser um objeto de TPM. Né? E um objeto de TPM ele tem que levar um vetor, um número. Então eu vou definir que isso aqui é dado por isso aqui. Beleza? Então, e como nós vimos... Professor, Pode falar. eu não sei. Volta na. Pera, você apagou ou você mudou de página? Eu pisquei por um Mudei de segundo. página. Aqui, ok. Na última linha, não ficou claro para mim o que você está fazendo, porque para mim você fala que você pegou DF de VP.
É isso que você está fazendo. E você está falando que isso é idêntico a VP de F. Eu estou Na, definindo o que significa isso. sim, beleza. Na parte da esquerda, para mim, pelo que você falou, você está querendo tirar um número para cada VP. É isso? Isso, Mas na exatamente. parte da direita, para mim, a impressão que eu tenho é que você está tirando um vetor para cada valor da função que você coloca. Então, para mim, parece que na parte da esquerda vai ter um número e da direita vai ter um vetor. Onde é que eu estou errado? É porque na direita a gente não tem um vetor. Na direita a gente tem um vetor, uma derivação atuando em F, né? Lembra como é que pode ser escrito isso? Eu vou escrever Não. explicitamente aqui. Uma derivação, quando atua em F, né? Isso aqui é igual a Vmi del mi F calculado no ponto φ de P. Entendi. Daí, como tá VMI, aquele Mi, ele tá referente a uma determinada componente de V. Isso, lembra? O nosso Vmi é isso aqui, ó. É a ação da derivação no ponto P atuando na coordenada, né, na coordenada xmi da carta φ. Né? Isso aqui, o de cima é igual ao de baixo, tá? Isso aqui é del x, ou melhor, vamos escrever aqui com todas as letras, né? De f, bola, aqui o f eu vou voltar a pensar nele como uma função na variedade, tá? E isso aqui tudo calculado em x igual a φ de p, tá? Ok, agora ficou claro. Valeu. Por isso que eu falei Deixa para eu vocês. só para terminar. Desculpa, pode falar. Não, só para reforçar isso para vocês, aquela anotação anterior, ela parece ser, digamos, carregada e desnecessária, mas assim, eu ainda uso aquela anotação de vez em quando eu estou com dúvida, agora como vocês estavam perguntando, entendeu? Às vezes não está claro, não está claro uma coisa para você, porque você jogou tanta informação fora que o que sobrou não é suficiente para o seu cérebro entender o que está acontecendo. Então, se você carregar todas as informações anteriores que tinha na anotação, você consegue ver com mais clareza o que está acontecendo, tá? Então, ela é útil nesse sentido. Você não vai ficar fazendo conta nessa anotação aqui, bizarra, porque ela é gigante, né? Se você for fazer uma conta aqui que envolve um tensor de 3 índices, você nunca vai terminar nem de escrever o negócio. Mas, ao mesmo tempo, quando você estiver na dúvida do que você está fazendo, você bota mais anotação e você volta a entender melhor o que está acontecendo. Mas pode perguntar. Esse F do del min F, esse F é a função arbitrária, né? Qualquer função que a gente pode falar que é dos reais. Isso. Beleza. Né? E aqui com um detalhezinho que aqui eu estou escrevendo aquela anotação mais compacta, né? Onde F aqui ela se refere a essa F composta aqui, que na outra aula eu escrevi como F maiúsculo, né? Vocês lembram disso? Ok, professor. Então, onde eu estava? Tá, eu defini a ação desse funcional, tá? Então agora, veja, tá vendo que a base aqui a gente está pegando a ação desse cara num certa coordenada de base? A gente pode, então, da mesma forma, fazer o seguinte. A gente tem a ação do D e nada nos impede de definir esse objeto aqui, dxmi, tá? Esse cara aqui é uma função da variedade, né? E eu posso definir, eu sei pela definição da ação dele que isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a V P de xmi, que é igual a xmi. Desculpa. Então, o que vocês estão vendo aqui é que esse elemento aqui, eu defini a ação de D para qualquer função f. Agora eu estou usando uma função f específica, que é o meu xmi. E eu estou mostrando que a ação dele é pegar um vetor e selecionar de dentro daquele vetor só a miésima componente. Tá? Então, a gente tinha visto o seguinte. Deixa eu ver duas maneiras de escrever isso aqui.
vamos fazer o seguinte. A ação de um W, tá? No V, a gente pode escrever da seguinte forma. W, VMI, eu vou escrever direto. Mi, W, del Mi, tá? Então, eu preciso conhecer a atuação desse W nessa base para entender como que o W é definido para qualquer vetor, né? Agora, eu posso fazer a mesma coisa, já que eu consigo calcular facilmente a ação desse objeto aqui, tá? Eu posso calcular, então, a ação do dx mi agindo sobre del ni, tá? Isso aqui é quanto? Deixa eu ver se vocês estão viajando ou acompanhando. Isso está claro para vocês? Você tá falando sozinho. É que vai ser uma derivada em cima e embaixo, e daí se os índices não forem iguais, ele vai dar zero. Então tem que ser um delta de Kronecker de Isso, Mi e Ni. isso. Exatamente. Vai ser Então... del X. Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia repetir só. Pode continuar, professor, desculpa. Ah, obrigado. Não, agora não. Então, eu falei para vocês que a gente precisa conhecer esses números aqui, né? Esses números agora, esses W atuando nessa base del Mi aqui. Na hora que eu souber esses M números, eu sei calcular a ação do meu W em qualquer vetor, porque basta agora eu pegar a contração, né? A soma com índices repetidos do V com esses objetos aqui, né? E agora eu vi, ao mesmo tempo, que eu tenho esse del X Mi atuando em del Ni, né? Eu tenho aqui, ó. Eu sei que isso aqui é verdade, ó. Del X Mi, del Ni, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu multiplicar essa expressão aqui toda por V, Vni, né? Eu tenho o seguinte. Vni atuando em dx mi del ni é igual a Vmi, tá? E como isso aqui é linear, eu posso pegar e escrever isso aqui assim. Que é a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que de trás para frente. Então, só que agora eu sei que se eu conheço aqueles 4 números, aqueles M números, que eu vou definir como sendo W de del Mi, eu posso chamar esse cara aqui, é só um nome, tá? Se eu conheço esses 4 números aqui, eu sei a ação geral. Só que a ação geral que eu tenho é justamente o Vmi com Wmi. Então, se eu multiplicar agora pelo lado... eu vou deixar a anotação antiga, tá? Pelo lado esquerdo, então eu tenho uma coisa assim. Eu só multipliquei os dois lados e somei, tá? Deixa eu ver a índice que eu tinha deixado livre. Então, eu deixei o Mi, tá? Del Mi. dx mi de V. Isso aqui é o quê? É W del Mi Vmi, tá? Eu só peguei essa mesma expressão aqui, tá? E multipliquei dos dois lados por esse cara aqui, ó. E somei em Mi, tá? Ou seja, não fiz nada demais. Eu posso sempre fazer isso. Só que agora a gente acabou de ver que isso aqui é justamente a ação de W sobre V. Tá? Mas a ação de W sobre V é simplesmente a ação dessa combinação aqui, ó. Então, essa combinação
define o meu W em geral. Tá? Então, estou vendo aqui uma combinação linear de M desses dx mis aqui, né, com isso aqui são M números, formam o meu funcional linear final. Então, na mesma forma que para um vetor V, ele pode ser escrito como Vmi delmi, um funcional linear W pode ser escrito como Wmi. Aqui é só uma notação mais compacta para isso, da mesma forma que a gente escreveu uma notação mais compacta para isso aqui, né? O V de xmi é uma notação compacta, desculpa. O Vmi é uma notação compacta para esse cara aqui. E esse cara aqui é uma notação compacta. Cadê? Esse cara aqui. Uma notação compacta. Ah, meu Deus. Vou apagar. E esse cara aqui é uma notação compacta para esse cara aqui. Tá? Então, dessa forma, um W qualquer, né? Vou repetir só para ficar tudo na mesma página. Um V qualquer escrito assim, e um funcional linear qualquer vai ser escrito assim. Tá? E ambos têm uma base com M elementos, o mesmo número M. Então, os dois são espaços vetoriais de mesma dimensão. Onde, para definir a ação do funcional linear, W, eu usei características especiais, né? Ou seja, especiais no sentido de que há mais do que as características puramente de espaço vetorial, de V, né? Que é justamente o fato dele ser um cara que leva funções em números, tá? Eu usei isso para definir esse tipo de operador D, que leva uma função num funcional, e mostrei que esses funcionais que eu posso gerar, pegando os quatro não, porque eu estou pensando sempre em espaço quadridimensional, ele é pensando nos M vetores de base, nos M coordenadas, para definir M elementos de base do espaço dual, tá? Então, agora, eu tenho tudo para definir os meus dois espaços. O que eu posso fazer agora, se vocês... deixa eu ver o que ele fala primeiro no livro, só para ver qual ordem que eu falo essas coisas. Tá. Eu falei começar no 2,16, ele vai começar não forma. Tá. Tá? Então, aqui ele define a um forma primeiro, e depois ele fala que esse cara faz parte de um espaço dual, né? Eu fiz ao contrário, eu falei dos espaços duais, depois eu construí o espaço dos duais como uma forma primeiro, tá? Esse objeto aqui, ele além de ser um elemento do espaço dual, justamente por ele se valer dessa estrutura especial que tem no espaço das derivações, ele é o que a gente chama de uma forma, tá? A gente pode agora tentar, digamos, estender a nossa brincadeira e encontrar quem seria esse espaço aqui. Tá? Ou seja, se eu quiser o espaço dual do espaço dual. Então, são o espaço dos funcionais lineares que levam funcionais lineares do espaço original em números. Tá? Bom, a sorte é que, pelo menos para situações em que você tem um espaço de dimensão finita, isso aqui é simplesmente isomórfico a TPM. Tá? Então, esse igual aqui, eu vou botar sei lá, um círculo nele, porque não é igual, né? É um isomorfismo. Então, nesse caso, a gente não precisa trabalhar nesse espaço aqui, tá? Só que é fácil entender como que a gente pode definir objetos desse espaço, porque agora, esses objetos aqui, eles levam covetores, ou seja, eles levam esses duais em números. E eu posso simplesmente definir a ação deles, já que eles são isomórficos, eu posso definir qual é a ação do V atuando no W. E, novamente, eu defino isso aqui como sendo W atuando em V.
Professor, esse último igual com 3 linhas idêntico que você definiu aí, ele realmente quer dizer que é igual, não é que nem o igual de cima que você falou que é equivalente, que é isomórfico. Esse, esse último, ele quer dizer que é igual igual? Isso, esse último é definição, né? Um igual com 3 barras, ele é idêntico, né? Então Ele eu não está não. igualando duas quantidades que podem ser diferentes, ele está dizendo que as duas coisas são idênticas. Então eu acho que eu. Peraí, deixa eu pensar, na verdade. Vai continuando, eu vou pensar. Não, mas a sua dúvida é boa. A sua preocupação é a seguinte: espera um pouquinho. O V é um cara que leva funções e números, e agora o meu V é uma outra coisa? Essa é a mesma dúvida que eu tinha antes, é exatamente isso. Isso, você tem toda a razão. É porque aqui eu deveria não. Se eu quisesse ser o mais formal possível, eu poderia distinguir objetos que estão em T duas estrelas, P, né? E objetos que estão em TPM. Então aqui eu poderia chamar esse cara aqui, digamos, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia chamar esse cara aqui de V duas estrelas. Ou seja, V duas estrelas, ele tem essa ação aqui porque ele é um objeto que do espaço dual do espaço dual. Então ele tem que levar um funcional linear num número. E eu acabei de definir uma ação aqui que você pode disputar ela e tal, mas em princípio é uma ação que de fato pega esse vetor, pega um funcional linear e leva no número. Só que o que vai aparecer aqui no lado direito é o vetor que está associado àquele vetor do espaço dual do espaço dual. Né? Então, como esses dois espaços são isomórficos, ou seja, eu sempre posso pegar um elemento desse espaço T duas estrelas e levar nesse um elemento daqui e vice-versa, eu simplesmente apago a distinção entre eles. Acho que eu entendi assim. Obrigado, professor. Nada. Então, galera, isso tudo é por quê? É porque nós queremos definir agora tensores, tá? Então, eu posso definir agora o produto tensorial, que eu novamente não vou fazer de forma não vou fazer uma coisa formal, que é o seguinte: se eu tenho um vetor, eu vou escrever aqui um vetor de base direto, tá? Eu digo que o produto tensorial desse vetor com esse outro vetor aqui é linear, né, na multiplicação por reais, né? E como é que se diz? Não tem nenhuma regra de comutação aqui entre esses dois objetos. Ou seja, isso aqui é o conjunto dos pares, tá? Onde aqui entra um vetor e aqui entra um outro vetor. E eu posso ter, essa combinação aqui é uma combinação que eu defino a multiplicação por escalar da forma que eu defino lá para os reais, ou seja, A multiplicado a VU, da mesma forma que quando aqui são números reais, agora são vetores, eu defino isso aqui assim, A, V, A, U, tá? Então, se eu pegar pares ou trios ou quadras ordenadas de vetores, tá? Isso vai me formar um outro espaço vetorial. Como esses caras são lineares, eu posso simplesmente escrever esses caras assim. Ó. Eu posso ter o meu par ordenado de dois vetores. Nada me impede de escrever isso aqui assim. Ó. Vmi, uni, del, mi, del, mi. Tá? Porque esses caras são lineares. Eu sei como é que eu multiplico por reais e eu sei como é que eu somo. Mesma coisa, né? A soma, é que eu não falei aqui, mas eu devia ter falado. Se eu pegar V, U mais não botar W, não botar L, que isso aqui vai ser V mais L, U mais Q. Onde esses quatro caras, né? V, L, U e Q pertencem ao mesmo espaço vetorial, digamos TPM. Então, eu defini esses pares ordenados de vetores, tá? E esses pares ordenados eu defini multiplicação por escalar e a soma deles aqui dessa forma, aqui embaixo, né? E isso significa que eu posso pegar esse meu V e escrever o V ainda aqui dentro, né? Deixa eu descompactar essa expressão aqui. Eu posso escrever assim. Eu posso escrever assim. Não vou repetir o índice, por mais que eles sejam mudos para não ter complicação. Né? Como esses caras são lineares, eu posso escrever essa expressão de cima aqui. Tá? Tá na
uma bordinha aqui. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Qual o tamanho desse espaço vetorial agora? O que vocês diriam? Ou seja, isso aqui forma um novo espaço vetorial, né? Eu posso somar elementos, posso multiplicar por um escalar real. Então, isso aqui é um espaço vetorial. Qual é a dimensão dele? 2, V vezes V, ou R vezes R, deve ficar R2. Ah, eu chutei, desculpa. Eu Não, pensei não. que fosse assim. É Eu pensei porque que o fosse que você assim. está me falando é que quando aqui entram. Se eu estou falando dos pares ordenados de números reais, se V e U fossem números reais, a sua resposta estaria certa. Isso aqui seria a dimensão 2. Tá? Mas tem que lembrar que agora o meu V é um vetor e o meu U é um outro vetor. Então, eu estou pegando pares ordenados em que os meus pares ordenados são pares de vetores. Tá? E se eu quiser, eu posso escrever esses vetores aqui, dado a estrutura de linearidade, dessa forma. Quantos objetos desse tipo aqui eu tenho? Digamos que eu tenho m, dimensão m, né? Então o meu del mi, ele vem das mi coordenadas, né? Daquele espaço R, do Rm, né? Então eu posso ter, digamos que eu comecei comecei essa soma aqui, né? Essa contração é uma soma. Eu comecei do zero, tá? Só porque é assim que a gente faz na prática. Então eu posso ter esse elemento aqui, né? Eu posso ter um outro elemento que vai ser del 1, 0. Eu posso ter outro cara que é 0, 1, né? E assim por diante. Se eu pegar todas essas combinações possíveis de mi e ni, quantas combinações finais eu tenho? Mi vezes Mi? Eu A tenho todas as dimensão combinações de dele. mi e ni, e ambos vão de 0 até n-1, né? Porque eu tenho m possibilidades. Ou se começar de 1, para ficar mais simples para vocês, eles vão de 1 até m, de Maria. Professor, eu acho que a dimensão ainda continua sendo esse Mi vezes Mi, a dimensão desse espaço. Agora, não sei se é real ou é vetor, é o V. Você acertou o produto, o produto é a multiplicação, só que não faz sentido dizer que a dimensão é mi vezes ni, porque mi e ni são índices, né? E eles vão de 1 a m ou de 0 a m-1. Então, eles têm m combinações possíveis. Então, vamos fazer na prática. Vamos dizer que a nossa variedade seja tridimensional, tá? E aí eu tenho o del 1, del 2 e del 3. Então, vamos lá. A gente tem del 1, del 1, del 1, del 2. Eu tenho del 2, del 1. Eu tenho del 1, del 3. Eu tenho del 3, del 1. Eu tenho del 2, del 3. E eu tenho del 3, del 2. Deixa eu ver se já falta mais alguém aqui. Um com 2, um com 2. Ah, não, tá, isso. Falta aqui del 2, del 2 e del 3, del 3. Vocês concordam que eu tenho todas as combinações possíveis dos elementos de base? Certo. E eu tenho quantos elementos em cada um dos vetores? Eu tenho 3. E aqui eu tenho quantos final? 9. Então aqui é sempre m vezes m, tá? A dimensão do meu espaço tensorial. Do meu espaço, que é a combinação tensorial de dois espaços vetoriais. Então, o produto tensorial, ele multiplica a dimensão dos espaços que você está computando esse produto. Tá? Então, eu falei para vocês que eu posso fazer os pares ordenados com vetor, só que eu posso pegar agora os trios ordenados, que tem, por exemplo, vetor, vetor, e aqui eu tenho um funcional linear. Tá? Esse cara é um espaço que eu posso... Isso aqui eu posso escrever como sendo Vmi, Uni, W alfa, del mi, del ni, e alfa. E esse espaço aqui tem qual dimensão?
m ao cubo. Porque eu tenho m vezes m possibilidades. Então, agora, o que são esses espaços aqui? Só Esses desculpa, caras... não seria dx alfa? Isso, obrigado. dx. Tá? Então, o que esses espaços aqui fazem? Se eu pensar nos meus vetores como funcionais lineares, esse espaço aqui, ele está levando... É um funcional linear, né? Esse cara é um vetor, então ele leva um vetor dual em número, esse cara aqui leva um vetor dual no número, e esse cara aqui leva um vetor no número. Então eu posso pensar nesse cara como sendo um objeto que vai levar uma forma, outra forma, vou botar esse assim, W, ômega e V num número, né? Deixa eu ver que eu usei os mesmos símbolos, eu acho que fica ruim, né? Deixa eu pegar aqui. Gama, W e... Professor, e o que seria o gama, ômega e teta? Esse cara aqui é um elemento de TPM. Ah, tá. Esse cara também é um elemento de TPM. E esse cara aqui pertence a TPM. Esse cara é um vetor, né? E aí, a ação desse cara aqui é justamente levar um funcional num número, esse cara aqui leva um outro funcional num número, e esse cara aqui leva um vetor num número, certo? Então eu posso definir essa ação desse trio ordenado aqui assim. Cadê? Então eu posso definir essa ação aqui, ó, V, U, W, atuando em, chamei aqui de gama, como sendo tá? Isso aqui é um número real, eu posso multiplicar, esse cara é um número real, eu posso multiplicar, esse cara é um número real, eu posso multiplicar. Tá? Como é que isso está para vocês? Professor, tá ficando confuso você, tipo, quando você introduziu esse gama, ômega e teta, você te perguntou o que era e daí você explicou, desenhou lá. O livro, quando ele vai tratar da forma que é eu esqueci o nome, é uma o quê mesmo? É um funcional linear, Isso, um ou funcional um vetor do linear, espaço dual. ele coloca um tilde em cima, um tilde. Ah, tá. E você não está colocando só porque você não definiu como um forma ainda, ou porque você não coloca? Porque eu diria que ajuda muito a manter Você tem... rastreado o que é o quê. Então, se você Tá, puder colocar o tio em cima do teta, por exemplo, eu agradeceria. Do teta, tá, não, do gama e do ômega. tá. Maravilha. Boa colocação. Tá? Então, eu vou, para a gente não precisar carregar a anotação demais, então o vetor V, eu simplesmente escrevo ele como uma letra simples, né? Mas quando eu for escrever um vetor dual, eu vou escrever ele com um tio, tá? Obrigado. Eu acho que é uma boa, uma ótima adaptação da anotação. Tá? Então aqui, por exemplo, para seguir o que o livro faz, ele bota um tio aqui e um tio aqui no D, né? Ele Isso, bota um tio no D ou não? Bota, né? coloca. Tá. Então, é só para a gente conseguir distinguir mais facilmente esses objetos, tá? Então, né? Então, eu defino a ação desse meu trio ordenado, num certo trio ordenado, dessa forma, simplesmente a multiplicação das ações individuais, tá? Só que esse meu trio ordenado, como eu falei, ele pode ser mais complicado do que simplesmente a composição de vetor-vetor forma, né? Ele pode ser qualquer combinação linear que eu posso botar aqui assim, ó. Mi, ni, gama pode ser uma combinação de del
Mi, del, ni, d, x, gama. Né? Você vê que aqui eu tenho muito mais possibilidades do que aqui. Tá? Aqui eu só tenho 3 mais 3 mais 3. Aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Desculpa, isso, 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, você vê que uma combinação linear desse tipo aqui, onde a soma está implícita novamente, me leva a um funcional linear qualquer nesse espaço de dimensão m ao cubo. Tá? Esse é o espaço dos tensores. Só mais uma coisa. Pode falar. Que a gente estava falando de notação, o Marcelo falou do tio lá. Quando ele está definindo isso que você está falando agora, do form, ele primeiro, eu não sei se importa, porque no livro estava falando que importa a ordem, mas ele primeiro colocava o unform, depois colocava os vetores. Isso influencia muito ou é só uma questão de, tipo, forma que você escreve? Você está me falando que no livro ele define assim, né? W atuando em V. É isso? Não. Ele tá. Esse par ordenado, no caso. Na verdade, você colocou trio ordenado. Uhum. Ele coloca o unform primeiro e depois coloca os vetores. Ah, você disse que ele vai definir tensores em geral. É isso? Não em tensores, se você voltar um pouquinho. Você está falando da por expressão exemplo, aí. 2,18, por exemplo. É isso? 2,18. E também em relação ao tensor, né? Porque eu estava escrevendo os tensores. Isso, eu estou escrevendo os tensores. Deixa eu ver. Daí a ordem era que primeiro era os unforms, depois era o vetor. Não sei se importa, porque no livro ele falava que a ordem importava e alguma coisa assim. Tá, eu vou explicar para você. Deixa eu ver onde é que ele fala isso. Você lembra de onde ele está falando isso? Depois, Aqui, agora, né? logo aí. Viu? Ele coloca o unform primeiro, depois os vetores. Tá. Então, ó, duas coisas. Naquela primeira expressão ali é uma coisa assim, ó. Tá? Onde ele está definido um produto interno, tá? Que pega um vetor do espaço dual e um vetor do espaço e leva num número. Então ele está definido, isso aqui é um produto interno que eu não defini e eu acho que a gente não precisa definir, tá? Então esse cara com essa maior que, menor que aqui, o menor que, maior que, ele é a definição de um produto interno, tá? Mas tudo bem, isso aqui é outra coisa. A sua pergunta é a seguinte, poxa, mas eu estou definindo aquelas minhas sequências ordenadas e ele falou para botar primeiro os W, as formas, né? W, qual a outra letra que ele usa? Sigma, e aqui ele bota V maiúsculo e W maiúsculo, né? Então, deixa eu ver onde é que ele fala. Tá, definição 2.2. Você está procurando onde ele introduz essa anotação? Não, é que ele estava. Quem estava falando antes era o Gabriel, né? O Gabriel estava falando que ele fala que é da ordem desses caras. Tá. No parágrafo. No segundo parágrafo do 2.22, que ele começa a definir tensores, ele fala que, considerando um ponto P de M, um tensor do tipo N em cima, N linha embaixo, no P é definido para ser com N formas e N linha vetores. Eu acho que é aí que a ordem importa. Tá. Que eu não sei se eu estou sendo chato ou se importa a ordem aqui. Não, importa bastante. Importa bastante, por isso que eu estou vendo com cuidado o que ele fala para poder explicar para vocês exatamente o que acontece, tá? Aqui, nesse contexto,
E o que ele faz? Ele simplesmente faz uma definição da ordem das entradas, tá? Porque aí o que ele faz, na prática, é que se ele quiser se referir a F, né, onde essa F vai ser esse cara aqui, por exemplo, em geral, né, seguindo a notação dele, ele faria uma coisa assim, vírgula, ponto e vírgula. Onde você sabe que tudo que está, as entradas que estão à esquerda do ponto e vírgula seriam as entradas de formas, né, de duais, e o que está à direita seriam vetores, tá? E dessa forma não tem ambiguidade quando ele fala de caras do tipo 2,2. Porque se não tivesse isso, teria ambiguidade, no sentido de que eu não sei se o 2,2 ia ser forma, vetor, forma, vetor, vetor, forma, e assim por diante, né? Só que aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso aqui é verdade até você introduzir uma métrica. Quando você introduz uma métrica, uma forma pode ser transformada num vetor. E aí a ordem importa, tá? Ou seja, por exemplo, você pegar o tensor de Riemann, você pode escrever ele assim: mini, alfa, beta, tá? Você não pode trocar o beta por gama aqui. Eu não posso trocar o beta e botar o beta aqui no começo, tá? Porque eu posso simplesmente pegar esse objeto aqui e contrair com a métrica alfa, teta, e isso aqui vai ser o meu R, mini, teta, beta, tá? Porque esse objeto aqui, que a gente não vai entrar nos detalhes dele, quer dizer, talvez uma coisinha ou outra, mas ele transforma um vetor num funcional linear, tá? Então, a ordem aqui importa, porque esse tensor de curvatura riemanniana aqui, ele tem uma série de propriedades que, se você inverte um com o outro, troca sinal e tal, acontece algumas coisas. Então tem que tomar cuidado. Eu não gosto muito dessa notação dessa forma, tá? Eu prefiro que você fale que é do tipo vetor, forma, forma, vetor, por exemplo. Tá? Só que do ponto de vista de funcional linear, tanto faz a ordem, porque você vê que no final aqui, a multiplicação, você vê que aqui eu defini esses caras aqui como sendo esse produto de números reais aqui, né? Você vê que isso aqui é um número real, vezes um número real, vezes um número real. Né? Então, se eu multiplicar esse número real primeiro, depois esse, eu tenho o mesmo resultado. Só que quando você vai falar de contrações e de transformações entre um espaço e outro, essas coisas criam uma distinção entre elas. Tá? Então, eu prefiro fazer a distinção entre o significado de cada entrada, porque na prática, a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque a gente não vai trabalhar, né, quando a gente falar de um tensor qualquer, como eu escrevi ali, eu escrevi assim, né, T, Mi, Ni, Gama. E aí, isso aqui vai ter um certo elemento de base, que vai ser del Mi, del Ni, B, X, Gama. Tá? E eu vou trabalhar com essa notação aqui, onde a gente vai ficar com esses objetos aqui. Esses aqui que vão importar para a gente. Tá? E neles, a gente simplesmente vai sempre escrever assim. Ora, a gente vai escrever assim, né? Se ele fosse vetor forma, no fim ele ia ser T, Mi, Ni, Gama. Né? Se fosse um outro tipo, né? Esse aqui são tipos diferentes, tá? Esse vírgula aqui é para outros exemplos. Então, eu poderia ter uma coisa do tipo T, Mi, Ni, Gama. Tá? Nada me impede de construir objetos desse tipo aqui. E eles vão existir, tá? E eles vão ser diferentes de objetos desse tipo aqui. Tá? Então, aqui a distinção vai ficar clara na notação de componentes, a distinção fica clara e a gente não precisa se preocupar com ela, tá? Mas, em geral, os autores, as pessoas em geral, costumam ainda chamar esse cara aqui de um vetor do tipo 2,1 e esse cara do tipo 2,1 também. Tá? Então, no que você está usando, em cima fica vetores e embaixo fica formas? Pode dar um recap de como você quer que a gente use? Aliás, de como você usa. Aqui ele chama... Tá, ele leva N formas. Então, em cima é o número de vetores que eu tenho, né? Então, aqui é isso. Aqui o número de vetores... Então, esse cara aqui, ó, ele está levando... Peraí, ele leva ou ele tem? Takes.
Ele fala que o de baixo é o vetor e o de cima é o Então, é o esse cara forma. seria 1, 2. Tá? Porque ele está levando um forma e 2 vetores. Tá? O N é o número de formas que você está levando. E o N', que é o de baixo, é o número de vetores que você está levando. Eu estou levando 2 vetores, né? E esse cara aqui está levando forma. Tá? Então, o índice embaixo, ele identifica um cara do tipo 1 aqui. E 2 em cima, o 2 aqui. É fácil de lembrar, porque é só lembrar que vetor tem índice em cima. Então, para você levar um vetor num número, você precisa de um índice embaixo. Né? Então, um T do tipo alfa, beta, gama, delta, teta, psi, né? Esse cara aqui leva 3 vetores, então ele tem o 3 embaixo, e esse cara aqui leva 3 formas em números, né? Então eu tenho 3 em cima, né? Se eu tivesse um y vai confundir, um φ aqui, aí seria 4, 3. Tá? Leva 3 vetores e 4 formas num número. Ok? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Tá obscuro? Bom. Então, uma última coisa que a gente pode pensar aqui é que objetos desse tipo aqui, como ele estava fazendo, você tem aqui W, sigma, V, ômega, sigma, V e W. Né? Esse cara aqui é um funcional linear que está levando forma, forma, vetor, vetor num número, certo? Se eu definir esse cara dessa forma assim, o que ele está fazendo? Que objeto é esse aqui? Né? O que é esse objeto F com essa última entrada não especificada? Alguém pode me dizer? Vocês me escutam, pessoal? Isso assim é que eu tô procurando. Ah, Vocês que concordam? no livro ele fala. Pode falar. Vocês concordam que esse cara aqui é um elemento desse espaço aqui? Sim. Né? Porque ele foi atribuído a ele as duas formas e um vetor, então agora esse cara aqui é um objeto que está transformando duas formas e um vetor numa forma. Então, não só os funcionais lineares eles podem ser pensados como levando todos os seus argumentos em um número, né? Mas eles também podem ser pensados como se você não atribui uma das suas entradas ou duas das suas entradas, né? Ou seja, aqui, por exemplo, se eu faço esse meu F novamente naquele mesmo exemplo, e aqui ponto e vírgula, e as duas entradas não atribuídas, eu estou levando uma 2 forma, né? Ou duas forma em uma coisa que é tipo uma 2 forma. Tá? É um tensor do tipo esse cara aqui leva 2 vetores, então é um vetor desse tipo aqui. Tá? Então eu posso usar esse truque que digamos, pegar um objeto mais complicado, atribuir coisas a eles, né, e obter um objeto mais simples.
mais simples, ou com menos índices, né? Então, por exemplo, quando você fala do tensor energia-momento, é o tensor que descreve energia, pressão, cisalhamento, tensão de cisalhamento num fluido, por exemplo, ou num sólido, né? Se você calcula esse tensor aqui, projeta numa direção normal no tempo, isso aqui te dá a densidade de energia daquele fluido, daquele objeto físico que você está descrevendo, certo? Ao mesmo tempo, se você contrai só um dos índices, isso aqui vai te dar o fluxo de calor, certo? É claro que se a gente chegar no exemplo do tensor energia aumento, eu vou explicar por que essas coisas são densidade de energia e fluxo de calor. Mas eu estou dando um exemplo para vocês de coisas que acontecem na prática. Outra coisa que eu gosto de chamar atenção quando a gente estuda tensores é que a gente fica tendo a impressão de que todo esse espaço gigantesco dos tensores, veja, esses espaços são infinitos, né? Você pode botar quantos vetores ali na sua base você quiser e ter um espaço de dimensão m elevado a um número absurdo e ter uma coisa hiper complicada. Só que na prática, fisicamente, você encontra tensores até de ordem 4. A não ser que você vai fazer coisas muito fora das teorias padrão, né, de relatividade geral ou física de partículas, você raramente vai encontrar um tensor com mais de 4 índices, tá? Porque geralmente eles estão ligados a coisas físicas que a gente tem interesse. Então, por exemplo, os tensores que têm 4 índices são, por exemplo, o exemplo que eu estava dando do tensor de Riemann ou o tensor de Weyl, eles são tensores que eles estão levando, na verdade, duas formas em duas formas, né? Eles são mais facilmente pensados quando você vai usar uma coisa chamada classificação de Petrov. Você vai olhá-los como funcionais lineares que levam bivetores, ou seja, duas formas em duas formas, porque eles têm um significado de levar áreas em áreas, certo? E na física raramente aparecem coisas mais complicadas que isso. Então, às vezes a gente pega uma construção matemática hiper complicada, só que ela é só uma maneira dos matemáticos generalizarem um conceito, mas que na prática a gente não usa toda essa generalização possível, né? O único exemplo que eu acho que a gente não vai chegar a ver, se vocês virem, por exemplo, a decomposição de harmônicos esféricos, né? Quando a gente chega lá, que a gente vai pegar uma função descrita numa casca esférica, e a gente vai descrever ela usando harmônicos esféricos para resolver equações diferenciais em cascas esféricas, existe uma outra técnica em que você decompõe, em vez de usar funções especiais, tipo as funções de Legendre, os polinomios de Legendre, você vai fazer uma decomposição em tensores de ordem qualquer. Daí quando você faz isso, você encontra que, na verdade, você tem uma soma de tensores, em que os tensores vão ter ordem maior e maior e maior. Mas tirando esse caso, que é uma maneira super rebuscada de fazer a decomposição de funções, não vem na cabeça nenhum caso em que você usa tensores muito variando o número de elementos de uma forma muito, muito grande, né? Ok. A parte de tensores, a minha explicação junto com o livro ficou claro? Vocês querem discutir mais algum detalhe? Deixa eu ver se tem mais algum assunto que eu não falei. Operação em componentes, tá? Ok, o 00, que é simplesmente um escalar, que ele define para fechar, né, a definição. Essa parte aqui ficou clara? Vocês querem mais exemplos, alguma coisa? Essa aula vai até que hora, você sabe? Vai até 10 mesmo, né? Não sei se vai até as 10 não, professor, porque daqui a pouco tem aula de eletro, né? Então, Eu sei. Até as 10. Tá. Tá certo. Começa 8h20, né? Então vai até as 10. Mas aí, pessoal, seria bom vocês tirarem dúvida, porque eu sei que é um assunto bem delicado. professor, vai na página 58, por favor, do livro. Claro. (58) Certo.
nessa última parte do parágrafo aí, Uhum. ele é que eu tinha notado aqui na minha anotação que eu não tinha entendido o parágrafo da página 58, no sentido de, tipo, ele começa falando que os primeiros termos são uma on-form, e depois o segundo termo é esse 1,0 e 0,1. Esse 1,0 que ele fala aí não seria um on-form? Simplesmente, o tensor 1,0 é um on-form, é uma forma 1. E o tensor 0,1 Não. é um vetor. Não é assim que eu entendo? Pera um pouquinho. Quando você fala 1,0, você está se referindo ao número que está em cima ou embaixo? O 1. O 1,0 é o primeiro termo, então eu pensava que o tensor 1,0 levava a um... Não, mas deixa eu entender. Você chama 1,0 disso aqui. 1,0 para você. É isso aqui ou é sim, isso aqui? sim. É da esquerda. Tá, eu também penso assim. Para mim isso aqui é 1,0, tá. Pode falar É agora. que no livro parece que ele define de uma forma que 1,0, se você ler lá na parte do livro, 58, Uhum. tem uma frase que... Ele fala assim, they are linear functions on one forms. Então, esses caras são funções lineares em uma forma, né, que atuando nessas forma, né? Lembra que o que leva um funcional linear ou uma forma num número é um vetor, certo? Então, se esses caras são funcionais lineares no espaço dos funcionais lineares, ele está naquele espaço T estrela, tá? Então, esse cara aqui é um vetor. Mas exatamente, é isso que eu não entendi. Ele começa definindo que a primeira parte do parênteses, o primeiro número a quantidade ordenada de forma, certo? Isso. Mas se ele define, daí ele fala, então note que vetores de tensores do tipo 1, 0 são funções lineares de forma. Isso. Porque é isso Mas aqui, né? Ele fala Porque... vetores do tensor. Não, eu entendi sua dúvida. Sua dúvida é o seguinte, ele está falando, por exemplo, quando ele fala F, ele fala que o que entra aqui é uma forma, por exemplo. E depois certo. O que entra aqui é um vetor. Certo. Pensa agora o cara um cara do tipo 1,0. Ele é assim, ó. Quem é vetor é esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é um vetor. Porque ele leva uma forma. Aqui entra um W tio. Ah, tá. Então é assim que eu tenho que... se tivesse ao contrário. 0 aí, igual a contração de 1,0 vai ser V uma forma. Isso, esse cara aqui, ó, é 1,0. E esse cara aqui é 1,0,1. Porque ele leva aqui um vetor. Era só isso mesmo, obrigado. Mas isso é importante, porque essa última parte do parágrafo, que eu acho que você estava na dúvida também, ela diz justamente, porque, olha, quando eu escrevo F assim, vírgula, ponto e vírgula, esse meu F é um funcional linear, tá? Mas eu também posso pensar nele como sendo um cara que só recebe duas forma e retorna uma forma aqui. Você pode pensar nele de várias formas diferentes. É o que eu te falo daqui. Então, por exemplo, um tensor do tipo 1, em particular, ele pode ser pensado como um funcional linear que leva um funcional linear num vetor, né? Essa linear vector value. Então, quando ele fala vector value, é porque é uma função cujos valores são dados como vetores. Tá? Isso é uma maneira de dizer que essa função está levando aquela coisa em vetor. Tá? Quando ele fala que uma coisa é vector value, você está falando que a função leva o que é que seja o seu argumento num vetor. Certo?
Ok. Então, esses tensores, eles têm essa complicação a mais, né? Todos os tensores têm essa complicação. Eles podem ser vistos de vários pontos de vista diferentes. Você pode pensá-los como funcionais lineares, você pode pensá-los como essas transformações que levam vetor em forma, forma em vetor, vetor em vetor, forma em forma, certo? Ou dois vetor, um vetor em uma forma, num vetor em uma forma, um vetor em uma forma, num vetor, vetor, e assim por diante, tá? Mas como eu falei para vocês, não precisa se preocupar em tentar, digamos, entender ou criar exemplos de todos esses tipos de transformações bizarras que podem aparecer, porque na prática elas não são muitas diferentes que aparecem. Na prática o que vai acontecer muito é que você vai ter coisas que vão levar vetor em forma em vetor, e outras transformações mais comuns que vão ser transformações que levam vetores em vetores ou formas em formas, tá? E no caso da geometria diferencial, parece que vocês não vão precisar. Você vai ter o caso que vai levar bivetor em bivetor, ou seja, que vai levar áreas em áreas. Mais que isso, raramente aparece. Tá? Por mais que durante um cálculo complicado você possa ter uns 10 índices aparecendo ao mesmo tempo numa conta, isso não implica que vão aparecer tensores com esses números de índices, tá? Ok. Mas ótima pergunta. É bom para demarcar aquilo que eu tentei falar por último, né? Que um tensor ele pode ser visto como um funcional linear, mas ele pode ser visto como uma coisa que leva elementos, outros tensores em outros tensores. Ok, professor. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a aula de hoje. As notas de aula, o senhor já mandou? Não, eu não achei, não encontrei. Não, ainda não coloquei. Elas estão aqui, ó. Eu estou fazendo elas, estava fazendo elas ontem à noite, mas tá vendo? Fibrado tangente, campos vetoriais, comutador dos campos, aquela continha que eu fiz para vocês. Só que eu tô avançando na parte de eletro. Graças a Deus a parte de eletro agora vai ser um pouco mais fácil, vai ter menos notas, aí eu vou conseguir avançar mais rápido nessas aqui. Beleza. Tá? Mas já está tudo aqui direitinho, e nas notas eu consigo escrever de uma forma mais concisa, eu releio, então às vezes quando eu uso uma anotação ruim e tal, eu posso, vocês reclamam comigo, aí eu refaço, deixo aqui direitinho, que aí fica mais claro para vocês. Tá? E aí essas notas, todo o feedback que vocês puderem me dar em relação a elas é útil, né? Porque se não tiver claro para vocês, não é útil para ninguém, então tem que ser útil para vocês. E aí, bom, a gente vai evoluindo elas. Tava escrito lá que era para entregar os exercícios da lista da semana 1, 2, acho que esse fim de semana, mas ainda não veio esses exercícios. Então, pessoal, como eu me enrolei nas primeiras semanas e aquele assunto é bem destacado, eu pensei que a melhor coisa a fazer é não dar exercício dele, né, aquela parte super formal de variedades e tal. E aí a gente começa as listas a partir dessa semana agora, com essa data mais para frente, lá em setembro, que eu marquei para dessa lista agora, dessa semana, né? E aí a gente começa a ter listas a partir dessa semana agora. Se vocês fizerem muita questão, eu posso botar a lista dos outros. Vou fazer o seguinte, nas notas eu vou deixar uma lista, tá? Que não é para entregar, mas é que vocês podem fazer para vocês treinarem e entenderem melhor o conteúdo. Ok, obrigado, professor. Vai ajudar. Nada. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode falar. eu não sei se cabe aqui, que na verdade essa é uma matéria que estava utilizando mais em elétrico, mas o senhor passou ali antes. Uma que eu estou tendo, não sei se isso entraria para Fismate, eu estou meio confuso nesse ponto. A transformação, se eu tivesse um delta, se eu tenho um delta com A e B, né? Delta A e B, a transformação dele para epsilon, como que eu faço a relação dele? Porque eu sei que o delta eu vou estar usando seria como se fosse dois vetores, ele representa um A e um B, né?
representa um vetor A, vetor B. O epsilon, ele seria o 3, seria uma combinação de dois deltas? Você está perguntando sobre esse cara aqui, né? Isso, quando eu vou fazer a combinação dele, porque nas contas que eu vou fazer, isso aí eu vi em elétrico também, nas duas matérias. Aí eu vi o senhor passando agora há pouco ele. Um epsilon ABC. Isso aí seria a combinação de dois deltas, um delta AB, um delta BC, ou não? Não tem nada a ver, eu tô... Não, mas é porque talvez você esteja lembrando da parte que eu dei no começo do ano, né, quando a gente estava tendo aula presencial. Porque o que acontece é o seguinte, esse cara aqui é o símbolo de Levi-Tivita, tá? Ele, em geral, ele não pode... Deixa eu pensar se dá. Eu acho que dá. Eu acho que você pode escrever, tá? Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Mas já como a gente tem tempo e parece que ninguém tem dúvida, eu posso falar um pouco de besteira. ABC. Eu acho que você pode escrever isso aqui assim, ó. Delta 1, A. Deixa eu fazer direito. A1, delta B2, delta C3, mais delta 3, A. Eu não vou escrever tudo não, tá? Mas só para você ter uma ideia. Delta B1, delta C2, mais... E aí você vai pegando todas as combinações pares aqui desses índices em cima, tá? Tá vendo que tem 1, 2, 3, vai ter o 3, 2, 1. Eu vou pegar todas elas, né, de forma a ter um objeto que seja totalmente antissimétrico em ABC. A gente escreve isso normalmente assim, ó. Delta 1A, colchete, delta 2B, delta 3C. Ou seja, se sua pergunta é, existe alguma maneira de escrever o símbolo de Levi-Tivita em termos dos deltas? A resposta é sim. Se a sua pergunta é, esses caras têm fundamentalmente alguma coisa em relação a eles? Eu diria que não, tá? São objetos diferentes. E para você lembrar, esse objeto aqui, ele é muito simples. Na verdade, ele parece complicado, mas ele é muito simples, porque como ele é totalmente antissimétrico nas suas componentes, qualquer combinação aqui que não envolva 3 números diferentes é zero. Então aqui se for 1, 2, 3 é diferente de zero. Se for 3, 2, 1 é diferente de zero. Para você saber quanto é que é o valor dele, basta você pegar, né, o epsilon aqui de, sei lá, 3, 1, 2. Você precisa comutar esse índice com esse, depois com esse. São 2 vezes que você trocou o índice, né? Então esse cara aqui é igual a epsilon 1, 2, 3. E você sabendo que epsilon 2, 3 é igual a 1, você é capaz de calcular esse outro epsilon aqui. Então o símbolo de Levi-Tivita é uma coisa hiper simples, ele é totalmente antissimétrico, então você sempre pode manipular os índices mudando eles de posição, toda vez que você muda de posição uma vez, ele muda o sinal uma vez. Então se ele mudou de posição se 2 índices mudaram de posição uma vez, você tem 2 trocas de sinal, que vai ser positivo, e você sempre pode associar, reordenar os índices para encontrar a forma 1, 2, 3, que você sabe que é igual a 1. Então, o símbolo de Levi-Tivita é super simples de manipular, tá? E o delta de Kronecker, ele é mais simples, talvez mais simples ainda, que ele é uma coisa que é 0 quando A é diferente de B e 1 quando A é igual a B. Ou seja, um representa uma matriz em identidade e outro representa um tensor. Se vocês já tivessem visto em eletro tensores, o símbolo de Levi-Tivita nada mais é do que uma 3-forma. Ou seja, melhor, são componentes de uma 3-forma. Tá? E uma 3-forma, no espaço tridimensional, isso lembrando de eletro, é um espaço de uma dimensão só. Tá? Entendi. Ajudou? Piorou? Sim, não, ajudou. Que eu estava vendo a relação ali, eu achei que que era uma coisa relacionada direta, uma relação direta entre eles. Não, você tem que fazer uma ginástica aqui. O que tem uma relação direta é quando você tem uma coisa do tipo epsilon ABC, epsilon C, D, E. Isso aqui vão ser combinações de delta, tá? Aí vai ter um delta AC, delta BE, não, AC não, AD, delta BE menos o contrário. E eu acho que tem um fator de 2 aqui.
tá? Mas não confia muito nisso aqui, que eu acabei de fazer de cabeça, eu não tenho certeza se está certo, tá? Professor, Mas é uma esse é coisa o do tipo. fator de 2. Pode falar? Fator de 2. Não entendi. O fator de 2 não tem. Ah, não tem fator de 2? Então, é isso aqui. Esse daí o senhor passou no começo do ano, que eu estava tentando fazer um dos exercícios usando essa forma. Só que... E dá aí para fazer chegou vários deles. então, só que tem alguns que ele fica uma coisa tão mais complexa que não vale a pena. Isso. Só que eu achei que tinha que ser feito desse jeito. Daí eu vi de outra pessoa e não tinha nada a ver. Mas dava para fazer desse, só que era 10 vezes mais complicado. É a diferença entre a estrutura, essa notação mais geométrica e a notação de componentes. Dá para sempre fazer tudo na notação de componentes. Só que, às vezes, a conta vai ficar extremamente mais complicada fazendo na notação de componente e vice-versa. Às vezes fica muito mais difícil você tentar... Por exemplo, quando você chega em tensores, essa notação... Tensores gerais, né, essa notação geométrica, digamos assim, ela começa a ficar super complicada. Né? Por exemplo, as pessoas geralmente usam só essa notação geométrica, né, que você não bota os índices, que você escreve só o vetor V, coisa assim, quando você trabalha só com formas diferenciais, ou seja, os únicos tensores que estão aparecendo são formas diferenciais. Aí tudo fica mais conveniente escrever em forma geométrica. Então depende muito da aplicação, do que você está fazendo, mas não se preocupem em falar que tem que ser feito de uma forma ou de outra, tá? Podem me perguntar, geralmente eu aceito qualquer forma, contanto que esteja certo, qualquer forma para mim tá bom. Tá? Eu não faço questão de nada feito de um jeito ou de outro. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui, tá? Pra gente... bom, alguns de vocês eu revejo em 15 minutos. Beleza? Daqui a 15 minutos, senhor. Até mais, Até, pessoal. professor. Obrigado. Até mais.